E no vídeo de hoje eu vou mostrar esse dragão vermelho que eu fiz com materiais acessíveis e muito baratinhos. Minha ideia inicial era fazer um Tiamat, que é aquele dragão de 5 cabeças das histórias de D&D. Vim trazer aqui minha ajudante, especialista em dragões, e separei algumas imagens da internet. Só que por preguiça minha eu falei, não vou fazer 5 dragão, vou fazer um só. Vou fazer um só e vou grudar na parede. Eu separo alguns pedaços de papelão, que é a maior parte do meu dragão é papelão, e começo fazendo o desenvolvimento da cabeça, tá? Então eu fiz a parte de baixo e a parte de cima da boca, né? Olhando assim se fala, é um pato essa porra, não tem... Tem um probleminha. Mas dei continuidade e continuei colando toda a minha boca aí. Eu fui fazendo de um tamanho que ficasse nem tão grande nem tão pequeno, porque eu ia grudar na parede, ela não podia ficar tão pesada, tá? Por mais que o papelão ele é leve, mas eu ia sobrepor ele com muitas coisas, com massa, essas coisas, ele não queria que ele ficasse tão pesado. Então fiz a medida aí, e pra poder ficar certinho, pra eu poder ver ele uma dimensão legalzinha e continuar colando, eu deixei ele em cima de um tripé. Porque como ele era só uma boca, ele ia ficar caindo. Então eu grudei ele em cima do tripé e fui continuando colando. E aí pra fazer o chifre, barra, apoio de nariz, eu nem sei, aquele negócio que fica em cima do nariz, sabe? Que é um negócio que vem e já puxa assim pro chifre. Então eu fui fazendo com arame. Eu tinha 2 tipos de arames aqui em casa, um mais fininho e um mais grosso. Eu peguei o mais fininho, embrulhei ele, deixei ele em 2 camadas e fui enrolando com papel e depois com papel alumínio, tá? Pode fazer direto com papel alumínio, mas você vai gastar muito material. Então eu queria gastar o menos possível para ficar um pouco mais barato. Então utilizei o arame, envolvi ele com papel, pode ser papel de caderno, que foi o que eu usei, e depois você coloca o papel alumínio, ou se quiser nem precisa colocar o papel alumínio, você pega uma fita durex, passa em volta, deixa ele só no formato que você quiser e deixa ele bonitinho. E para os dentes, o chifre e os olhos do dragão eu usei massinha de biscuit que eu tinha aqui em casa, mas dá super certo também de usar massinha de EVA, ou você embrulhar com papel alumínio, mas aí você gasta muito papel alumínio. Alguns chifres que eu fiz aí, alguns chifrezinhos pequenininhos, eu usei o próprio papel alumínio, porque eu já tinha acabado minha massinha de biscuit. Então eu uso papel alumínio, eu embrulho e depois eu só forro com durex ou com qualquer outra coisa. Que o importante é fazer o formato. Para grudar os dentes eu utilizei cola quente, tá? Não tem como você colar com outra coisa, porque se você utilizar super bonder ou aquela super cola, ela vai ressecar, ela craquela e depois sai, ela solta os dentes. Então, bom mesmo é grudar com cola quente. Utilizei a cola quente, grudei todos os dentes, os chifres que podia ter colado, e aí eu vim com uma camada de papel e cola. Nesse caso aqui eu tô usando guardanapo, dá pra usar papel higiênico também, mas ele é muito fininho, então ele vai soltar, ele vai ficar aquela gororoba. Nesse caso eu tô utilizando guardanapo. Você pode fazer também aquela misturinha de papel machê, que é misturar a cola em si, cola e água, e papel, né? Papel, jornal, aquelas coisas. Mas eu preferi dessa forma. Já parti para os olhos. Vocês vão ver aí que eu fiz um monte de olho colorido. Porque eu não sabia qual olho ia ficar melhor. Então eu fiz um monte de olho. E lembrando que antes eu ia fazer um Tiamat. Mas no meio do projeto eu falei, eu não vou fazer porra nenhuma. Vou fazer um dragão só. Então eu fiz vários olhos. E no caso do dragão vermelho eu achei que o olho amarelo ficou muito bom. E aí, a partir daqui, eu vou estar fazendo volume e contorno para a cabeça do meu dragão. No meu caso, eu estou utilizando látex com farinha de trigo. E aí, eu vou colocando bem em cima dos dentes para fazer aquele formato, né, da gengiva, da parte da boca do dragão, para ficar bem medonho. No caso de você não ter o látex, porque eu tenho bastante látex por causa das coisas que eu faço aqui pro canal. Mas no caso de você não ter, você mantém a mesma técnica do papel e cola. Uma coisa opcional é utilizar algodão com cola também, né? Mas o algodão, ele demora muito mais para secar, mas ele fica super bacana. E aí uma outra técnica que eu utilizei também foi utilizar o papel alumínio, que ele fica mais fácil de você malear, de você fazer o formato. E fui colocando entre os olhos, entre o nariz, e em alguns pedaços também da cabeça, né, na parte de baixo, que ficou um pouco torto. Então eu preenchi tudo isso com papel alumínio e também com o restante de papel. E minha aliada aqui foi a fita crepe, né, porque eu fui embrulhando tudo com a fita crepe e fui preenchendo tudo. Para as barbatanas laterais do dragão, eu utilizei arame mais grosso. E aí grudei ele na lateral, né, do dragão e forrei ele com fita crepe, para ele ficar bem mais grossinho.
E aí, novamente, eu venho com a técnica do papel e cola. E dessa vez eu vou fazer por etapas de camadas. Então, eu vou passar o papel e cola, vou esperar secar e passar novamente. Quanto mais camadas você fizer, mais resistente o seu dragão vai ficar. Só que essa parte não é uma parte muito legal, porque ela demora muito para secar. A cola em si, dependendo da consistência que você estiver utilizando, eu utilizo ela bem grossa. Eu coloco pouca água. Dependendo de como você tá utilizando, ela demora. Então, o meu dragão, ele demorou mais ou menos 24 horas para secar entre as camadas. Então, eu fiquei pelo menos uma semana fazendo camadas nesse dragão. Fora a minha preguiça, que deixou demorar mais ainda. E aí, pra parte do pescoço, eu separei um pedaço de papelão, coloquei em cima de uma cadeira, fiz umas gambiarras aí, e fui vendo o tamanho de como que ia ficar na parede. Separo outro pedaço de papelão, só que desse tem que ser um pouquinho mais maleável, e vou fazendo um cone. Ela tem que ficar mais ou menos do tamanho da cabeça, então vai fazendo a medida. E aí eu já coloco pra ver se ia ficar muito comprido, muito curto. E grudo tudo com cola quente. Essa parte, acho que foi a parte um pouquinho mais difícil, porque a cabeça estava um pouco pesada. Eu precisava segurar ela de alguma forma e precisei pedir ajuda dos universitários aqui de casa. Depois de tudo isso, eu me enfezei com a fuça desse dragão e arranquei ela com a tesoura. Tanto ela quanto a parte das barbatanas. Eu não estava feliz com isso. Falei, não vai ficar legal. Então eu peguei e modifiquei tudo. Eu aumentei o arame das barbatanas e eu modifiquei totalmente a fuça do dragão, que é onde vocês estão vendo aí. E para dar acabamento no pescoço e fazer as escamas, eu estou utilizando folha de EVA, que ela é mais maleável, ela fica grudadinha, fica bonitinha e ela pega todo o contorno do pescoço. Eu fiz as medidas antes com rascunho, com folha de caderno, folha sulfite, faço os rascunhos e passo para a folha de EVA cortando. Para grudar, não tem segredo, é só utilizar cola quente e você tem que sobrepor ela, então você tem que começar lá de baixo, não começa de cima. Coloca embaixo a primeira folha e vem sobrepondo ela, deixando um intervalo aí de 2 centímetros mais ou menos. Vai grudando até o começo, a base da cabeça. Para o restante, para dar acabamento no restante, eu posso usar de duas formas também. No caso, eu usei as duas formas, que foi papel e cola e a massa de látex com farinha de trigo. Depois de seco, você vai colocar ele na base. A minha base aqui, também estou utilizando papelão, não é o símbolo do Botafogo, tá, gente? Grudei ele tudo com cola quente, vou reforçando todinho ele com cola quente nas laterais, porque ele precisa ficar bem fixo para ir na parede. Pinto, deixo ele bem bonito e coloco aqui na parede. No caso, estou utilizando a parede do quarto do meu filho. Ajuda! E eu vou finalizando o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham aprendido como fazer um dragão vermelho. Se vocês gostaram, compartilhe esse vídeo. Se vocês não gostaram, guarda no seu coração também. Só responder o que muita gente pergunta é o quê? Quantos centímetros eu uso de papelão? Eu não trabalho muito dessa forma porque eu não sei trabalhar dessa forma, eu me atrapalho inteira. Quando eu vou pegar, principalmente modelos da internet que tem tamanhos, essas formas, eu me atrapalho inteira. Então, tudo que eu faço sobre medida é a olho. Então, eu olho, vejo o local que eu vou utilizar ou onde eu vou pôr e aí coloco a olho, eu vejo o tamanho e vou fazendo. Às vezes dá certo e às vezes dá errado. Mas é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.